Presidente Trump anuncia 2 semanas de prazo para tomada de decisão sobre possível ataque ao Irã. Na Flórida, brasileiros são presos por realizar procedimentos estéticos sem licença. No Brasil, cerca de 70 cidades da região sul são castigadas por chuvas torrenciais. Tudo isso e muito mais no Brasil News, que começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump anunciou um prazo de 2 semanas para decidir se os Estados Unidos entram de fato no conflito do Oriente Médio entre Irã e Israel. Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. Entre outros assuntos, na mesma coletiva, o governo Trump também divulgou uma queda drástica no número de entrada de imigrantes pela fronteira. No mês de maio de 2025, nenhum imigrante ilegal entrou no país. No mesmo mês do ano passado, foram mais de 62 mil. 2 brasileiros são presos na Flórida por realizar procedimentos estéticos sem licença. A repórter Lorena Gomes tem as informações. As prisões aconteceram depois de denúncias de pacientes que relataram infecções, inchaços anormais e necrose. As reações teriam acontecido depois dos procedimentos estéticos. Os brasileiros João Batista Cunha de Araújo, de 56 anos, e Amanda Soares Felizardo Húngaro, de 40, foram presos na quarta-feira em Aventura. O flagrante foi feito por um policial disfarçado de cliente. Os 2 foram acusados de realizar aplicações de botox e preenchimentos faciais sem licença médica. O casal operava em uma clínica clandestina sem autorização para exercer a medicina nos Estados Unidos. Segundo a polícia, seringas, produtos controlados e registros de pacientes foram encontrados no local. Os 2 vão responder por prática ilegal da medicina, posse de substâncias controladas, fraude e lesão corporal. Até o momento, não há confirmação de que os brasileiros tenham diploma médico reconhecido no Brasil ou nos Estados Unidos. E um voo com destino a Porto Rico precisou retornar ao aeroporto de Orlando após um odor incomum. Cerca de 1 hora depois da decolagem, a aeronave da Frontier Airlines pousou em segurança em Orlando. O voo ainda estava nas etapas iniciais da rota e não chegou a se aproximar de Porto Rico. 4 comissários de bordo relataram mal-estar e procuraram atendimento médico imediatamente depois do desembarque. Segundo a companhia, uma nova aeronave e tripulação foram designadas para dar continuidade à viagem ainda na noite de quarta-feira. Ainda não se sabe o que pode ter ocasionado o odor. A companhia apura o caso. E uma operação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, gerou preocupação entre moradores de um condomínio na Clear Lake Road, em Cocoa. Eles dizem que presenciaram ações repentinas e agentes armados em áreas residenciais. O gabinete do xerife do condado de Brevard confirmou que policiais locais auxiliaram agentes do ICE em uma operação realizada na terça-feira. A ação resultou na detenção de vários trabalhadores, incluindo uma equipe de paisagistas. Até o momento, o número exato de pessoas detidas não foi divulgado pelo ICE nem pelas autoridades locais. O caso levantou novos pedidos de transparência sobre como e quando as forças locais participam de fiscalizações federais de imigração. Ainda sobre esse assunto, um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Maxwell Alejandro Frost pede transparência na fiscalização imigratória. A proposta, chamada de Projeto de Lei contra Detenções Ilegais e Maus-Tratos, SUDEN, na sigla em inglês, exigiria que o ICE divulgasse publicamente quem foi detido, onde, quando e por qual motivo.
O texto também determina a publicação de detalhes como idade, nacionalidade, status migratório, uso de força, transferências e deportações. Segundo Frost, o objetivo é aumentar a transparência e garantir direitos básicos nos centros de detenção e prisões contratadas pelo governo federal. A seguir, no Brasil, polícia investiga fratura em perna de bebê após teste do pezinho. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E a Polícia Civil investiga uma fratura na perna de uma recém-nascida ocorrida após um teste do pezinho em Aparecida de Goiânia. Um exame de raio-x confirmou a lesão no osso do fêmur da perna esquerda da bebê. Em depoimento, a mãe que estava presente no momento da coleta disse que a criança chorou muito e que a profissional teve dificuldade para realizar o procedimento que foi feito no dia 12 deste mês. Em nota, o laboratório lamentou o ocorrido e afirmou que o teste foi realizado por profissionais experientes. Mas, segundo a delegada que acompanha o inquérito, a mãe da criança acredita que a fratura ocorreu no momento em que os profissionais tentavam realizar o exame. A perna da criança precisou ser imobilizada com gesso. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, determinou nesta quinta-feira o recolhimento de uma ração após mortes de pelo menos 122 cavalos em todo o Brasil. Segundo o órgão federal, a venda do produto fabricado pela empresa Nutrata Nutrição Animal está suspensa desde o dia 4 de junho. Ainda de acordo com o MAPA, as mortes após ingestão da ração foram registradas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Alagoas. O Ministério da Agricultura afirmou que a empresa ficou responsável pelo recolhimento dos lotes fabricados a partir do dia 21 de novembro do ano passado. A Nutrata não se pronunciou sobre o caso. E foram apresentados ao público na quinta-feira 3 filhotes de tigres brancos que nasceram no Parque do Cenário, no município de Cotia, em São Paulo. Eles vieram ao mundo no dia 20 de março e fazem parte de uma das espécies mais raras do reino animal. Os felinos são filhos de Indira e Radesh, 2 tigres de Bengala com origem indiana. A coloração branca não significa que são albinos. De acordo com o parque, o que ocorre com eles é uma mutação genética rara, que reduz a produção de melanina, mas que mantém a pigmentação dos olhos e das listras. Lindos, né? Parecem pelúcia. E quase 70 municípios foram atingidos pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, os bombeiros resgataram um homem em situação de rua debaixo de uma ponte em Alvorada. Desde segunda, a Defesa Civil tem registrado alagamentos, deslizamentos, danos em residências, estradas e pontes.
Segundo o governo do estado, algumas localidades registraram mais de 350 milímetros de chuva. 2 pessoas morreram e uma está desaparecida. A Defesa Civil ainda informou que 5 rios transbordaram e outros 5 estão sendo monitorados. E já chegam a quase 3.000 o número de desalojados e desabrigados. E o inverno no Brasil começa oficialmente na sexta-feira, com previsão de tardes geladas, principalmente no sul do país. Veja. O início da estação onde os termômetros marcam temperaturas mais baixas começa a valer a partir das 23 horas e 42 minutos de sexta-feira, dia 20, e se estende até o dia 22 de setembro. Mas ao contrário dos invernos de 2023 e 2024, onde os brasileiros praticamente não sentiram frio mesmo no auge da estação, a previsão para este ano é de um cenário bem diferente, com dias bem mais gelados. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, as ondas de frio registradas entre as últimas semanas de maio e as primeiras de junho podem se repetir. Isso inclui geadas e nevascas também. Mas elas devem ficar dentro do que é esperado para esse período do ano. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E as tensões aumentam no Oriente Médio no 7º dia de escalada de conflito entre Irã e Israel. Nesta quinta-feira, Israel bombardeou alvos nucleares no Irã e mísseis iranianos atingiram um hospital israelense durante a noite. O conflito chega no 7º dia, enquanto os ataques aéreos entre os países se intensificam. De acordo com a Reuters, imagens de dentro do Irã são raras pela falta de internet. O país também proibiu qualquer gravação citando o risco de espionagem. Em Israel, um ataque com mísseis destruiu várias enfermarias e feriu cerca de 40 pessoas, a maioria funcionários e pacientes. Os mísseis iranianos também atingiram um prédio residencial no leste de Tel Aviv. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu retaliação. E esta edição do Brasil News termina aqui. Para rever todas as nossas reportagens, vá ao nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Boa noite.